E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma seleção VIP, onde eu trago para vocês tudo que rolou de conteúdo gratuito ao longo dos últimos dias. E essa semana rolou bastante coisa. Eu deixei para vocês aqui anotadinho quais são os top 3, que a gente já vai olhar para eles. Então, eu sempre gosto de dar para vocês os top 3, coisas que você não pode começar a próxima semana sem aprender e sem conferir. Mas muito mais, vou passar todo o resto para vocês também. Antes de eu começar então aqui com o nosso resumo da semana, quero lembrar que essa semana agora a gente fez o desafio de aquecimento para o workshop Rumo à Fluência, que começa segunda-feira, dia 6. E nesse desafio eu fui falando com vocês todos os dias nas lives às 7h57 da manhã lá no Instagram, cada dia sobre um tema diferente, onde um estava complementando o outro. Então foi muito interessante a participação de vocês, eu fiquei muito feliz de ver vocês comprometidos e colocando em prática aquilo que eu estava propondo para vocês, mas acima de tudo, os resultados de vocês. E vocês conseguiram perceber, muita gente me mandou mensagem dizendo: poxa vida, como é simples, né? Às vezes a gente fica complicando as coisas. Então, às vezes, um pequeno detalhe que você ajusta, você já aplica e já começa a ver os resultados. E a partir daí, é só ter consistência e seguir um método que dá certo. Então, domingo, hoje, dia 5 de abril, a gente finalizou com chave de ouro, com um exercício muito legal, falando sobre o nosso speaking. Então, a gente falou, primeiro dia, sobre cronograma, né? Como que você organiza, como que você planeja os seus estudos, porque não adianta passar um monte de conteúdo para vocês e vocês não saberem onde aplicar ou quando aplicar esses exercícios. Então, primeiro de tudo, falamos sobre organização. Inclusive, eu dei de presente para vocês um plannerzinho para você já escrever ali. Foi muito legal vocês mandando foto, né, marcando no Instagram do planner de vocês. Teve gente colocando no mural, muito legal. Aí, em seguida, a gente começou a falar sobre input. O que é input? É quando o inglês entra. Output é quando o inglês sai. Então, a live seguinte foi sobre reading. A gente falou bastante sobre a leitura, como que você pode praticar a leitura. Dei vários exemplos de livros, de sugestões e coisas no meu blog que vocês já podem aplicar. Então, reading faz parte do input, né? Que é como o inglês entra, leitura. A outra forma é através do ato de ouvir, né? O listening. Passei para vocês a técnica que os meus alunos usam. Vocês tiveram um exercício prático também. Foi muito legal, uma aulinha que eu dei para vocês lá. Nossa, foi, sei lá, quase uma hora de aula só aplicando o ciclo ELA. Foi muito legal. E aí, em seguida, a gente começou a falar sobre o output. Então, a gente começou falando sobre a arte de escrever, né? O writing. Dei algumas dicas de aplicativos bem legais para vocês usarem, que é um autocorretor que eu uso. E aí, em seguida, a gente falou sobre a arte de pensar em inglês, um assunto que pouca gente entende e que eu acho fundamental a gente desenvolver essa conversa para que vocês entendam como que vocês podem aplicar isso, né, de forma prática. Pensar em inglês por pensar, né? Simples assim. Mas foi para anteceder o que a gente ia falar no dia seguinte a respeito de speaking, né? Tá bastante conectado. Então, foi uma semana bastante intensa, lives todos os dias de manhã, muitos exercícios para vocês fazerem, para que agora, então, amanhã, segunda-feira, vocês estejam prontos, preparados e aquecidos para o que vai vir a partir de agora. Então, aproveite bastante a semana do workshop. Muitas pessoas me perguntando sobre o horário do workshop, então fique tranquilo porque as aulas do workshop são gravadas. Eu vou liberar as aulas ao longo da semana, a gente vai ter um cronograma, mas eu libero de manhã. Você pode assistir essa aula no horário que você quiser e vai ter também lá um PDFzinho para vocês baixarem, então fica de olho, mas as lives de manhã continuam. As lives ao longo dessa semana de workshop serão com os meus alunos. Todo dia, de segunda até sexta, eu vou conversar com um aluno diferente e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo ali ao vivo, entender como que eles estão aplicando esses métodos e técnicas já dentro do curso e como está sendo o resultado deles, tá bom? Então as lives às 7h57 não vai ser de conteúdo especificamente sobre o workshop, vai ser mais um bate-papo com os alunos, então você pode vir também, aparecer por lá, enfim, conversar com a gente, e as aulas do workshop serão gravadas e disponibilizadas para quem se inscreveu no inamara.com/workshop, tá? Então fica tranquilo, se inscreve e, enfim, a gente vai ao longo da semana conversando sobre isso. Quem tá me perguntando sobre o curso, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma no dia 13, segunda que vem. Então fica de olho também
quem se inscrever no primeiro dia de matrícula também vai ganhar um kit exclusivo, tá bom? Vamos lá então para o nosso resumo da semana? Eu gosto de deixar aqui para vocês o top 3, como eu disse, porque eu acho que fica mais conciso, né? Mais claro para você o que você tem que estudar. Então, assim, não comece a semana seguinte sem passar por essas aulas. A primeira delas é, claro, a nossa aula prática de speaking, que acontece toda terça-feira. Inclusive, mesmo nessa semana aqui de desafio, mesmo na semana do workshop, as aulas de terça são imprescindíveis. Você precisa participar dessas aulas toda terça-feira. Caso você não consiga participar, eu gosto ao vivo, né? Mas caso você não possa, ela fica disponível para você por 7 dias. Então, a gente deixa esse conteúdo disponível para vocês no meu canal durante 7 dias. Depois a gente deixa elas fechadas exclusivamente para nossa comunidade de speaking, tá bom? Então aproveita, dá tempo de você assistir ainda, corre lá maratonar essa aula, que vai ser bem legal. Ah, inclusive, falando em maratonar, as aulas do desafio replay, né, das lives que aconteceram essa semana, ficam disponíveis somente até hoje, domingo, às 23h59, tá? Se não assistiu ainda, vai lá maratonar tudo, porque amanhã, segunda-feira, não estarão mais disponíveis no Telegram. Então, aproveita para acompanhar até o final do domingo. Segundo o nosso top 3 aqui uma aula que a gente fez alguns dias atrás do In a Quarantine, foi na segunda, acho, que foi... eu peguei um vídeo do diretor-geral da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e ele tem um sotaque muito interessante, ele é da Etiópia, mas muita gente perguntando, nossa, parece que o sotaque dele é da Índia, né? Enfim, é um sotaque bastante peculiar, e já que a gente estava, né, falando bastante sobre as notícias em inglês, o que está acontecendo no mundo no momento, eu achei muito interessante trazer alguém que tem se pronunciado com constância, né, nos jornais, e a gente tem visto essa pessoa, Tedros o nome dele, né, se pronunciar. Então eu acho interessante que vocês estejam atentos à diversidade de sotaques. Eu sempre falo isso pra vocês nas nossas lives e, enfim, tá aqui disponível também o replay pra você assistir. Essa aula ficou muito legal, a gente passou por diversos pontos ali do discurso dele, então, enfim, acho que é interessante. Não começa essa semana sem assistir essa aula. E qual que é a diferença entre inside e within? Eu fiz esse post no blog porque eu recebi essa pergunta algumas vezes. Eu achei muito relevante essa pergunta porque ambos significam dentro. Mas e aí, quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro? Então tá bem legal esse post, tem áudios para você treinar o seu listening. Dá uma olhadinha lá para sanar a sua dúvida, se você tem dúvida sobre como usar essas duas palavrinhas. Então, ó, top 3 tá aqui, só você ir lá e estudar. Bom, você vê outras coisas, então eu vou passar para você se você quiser continuar estudando. A gente também falou sobre o que é o Magic E ou Silent E em inglês. Tem um fenômeno que acontece na fala onde você, incluindo a letra E, você pode mudar por completo, além do significado, o som, a forma como você pronuncia. É um fenômeno muito interessante. Se você tem interesse em aprender sobre como funciona o Magic E, vai lá conferir essa aula. Como dizer ferrar alguém em inglês? Você sabe? Corre aprender. O que significa eat your words? Eat de comer, né? Your words, suas palavras. Como as suas palavras? Como assim, né? Geralmente quando a gente traduz expressões idiomáticas ao pé da letra não dá muito certo. Então, vai lá aprender mais essa. A entonação é importante na hora de falar inglês? Tem um videozinho onde eu tô falando um pouquinho sobre isso. Teve pronunciation tips, onde eu falei sobre a diferença entre a palavra lixo e a palavra repolho em inglês. É um detalhe sutil que se você não prestar atenção, você vai deixar passar. Então aprende essa pequena diferença para você não trocar, né? Ao invés de falar repolho, falar lixo. Inclusive alguém colocou um comentário lá falando que trocou e teve uma situação engraçada lá. É interessante, uma curiosidade. O som do T londrino, eu falo muito para vocês sobre o glottal stop, que é a forma onde a gente pronuncia o T de uma maneira bem diferente. Todo mundo que assiste às minhas aulas de terça sabe que eu falo bastante sobre isso, porque é uma curiosidade esse fenômeno. E eu sempre pergunto nas aulas, tem alguém aqui que nunca ouviu falar disso? Sempre tem alguém que fala, olha, primeira vez que eu tô ouvindo falar disso. Então talvez este seja o seu caso. Se você não sabe como funciona essa forma diferente de você pronunciar o T, tá na hora de você aprender. Duas formas de pronunciar a palavra for em inglês, que é a preposição for. Como dizer boiando em inglês? Sabe quando você tá boiando no assunto? Nossa, gente, não tô entendendo nada, tô boiando. Como que fala isso em inglês?
O que significa binge watch? É uma expressão bastante usada para quem gosta de assistir filmes e séries. Na verdade, séries é mais usado. Então, se você gosta de assistir bastante série, esse pode ser uma expressão interessante para você. A diferença da palavrinha OFF e OF. A pronúncia você vai aprender lá na aula. Tem uma diferença, tá? Na hora de pronunciar. 9 aplicativos para você praticar o inglês. Esse foi um post muito legal. Muita gente gostou dessas dicas. Aplicativos para você já colocar em prática e já te ajudar a turbinar o seu inglês. O que significa two peas in a pod, né? Uma expressão idiomática também. Como dizer ganha-pão em inglês? Você sabe? Será que você pronuncia a palavra the corretamente? Vai lá dar uma olhadinha. E qual a diferença entre remember e remind? Então tá aqui, top 3. Não começa a semana que vem sem assistir essas aulas e mais um montão de aula aqui para você ir lá conferir e avançar cada vez mais nos seus estudos. É isso, espero que você tenha gostado das aulinhas e tenha gostado principalmente também do nosso desafio ao longo dessa semana e esteja preparado e aquecido para o que vai acontecer a partir de amanhã, segunda-feira, dia 6, no nosso workshop Rumo à Fluência no Inglês. Se você ainda não se inscreveu, inamara.com/workshop. Então é isso, te vejo nas próximas dicas. See you!